Você já conhece o Clube do Livro do canal My News? Um dos benefícios exclusivos para os membros do canal. Seja membro e ganhe descontos especiais no livro do mês. Participe de bate-papos exclusivos. Apoie o nosso projeto. Seja membro do canal My News. E a gente já está aqui com o Felipe Loureiro, professor de Relações Internacionais da USP. Felipe, bem-vindo ao almoço. Obrigado, Miriam. Sempre um prazer estar com vocês. Felipe, o presidente da CPI, o Omar Aziz, fez uma colocação antes mesmo que o Ernesto Araújo chegasse lá para depor, que eu queria mostrar esse trechinho para a nossa audiência. Vamos ver, Edu? O senador Renan Calheiros tem o meu respeito e tem tido uma conduta aqui de inquirir, pensando no Brasil, não é pensando na eleição, até porque o senador Renan não é candidato o ano que vem. Tem feito isso, é lógico que desagrada. Agora, é bom a gente ver algumas pessoas irem ao Supremo pedir auxílio do Supremo, até porque o outro dia estavam querendo tocar fogo no Supremo e queimar o Supremo, essas mesmas pessoas. Literalmente queriam fechar o Supremo Tribunal. Agora já não. Já estão atrás do Supremo pedindo auxílio para que possa chegar aqui e ficar calado. Então, eu acho que não é o momento da gente estar discutindo essa situação. Pois é, Felipe, teve um questionamento em relação à atuação do senador Renan Calheiros, mas eu achei bem colocada essa lembrança, porque tanto o Pazuello quanto a médica que está marcada para quinta-feira pediram o direito de ficar calados na CPI, né, Felipe? Exatamente, né, Miriam? Ou seja, de um lado, né, quando interessa um ataque às instituições, mas do outro lado, quando essas instituições podem, digamos, favorecer ou proteger os direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros, né, o que é basicamente o que as instituições democráticas garantem, aí elas servem, né? É interessante também notar que o ex-ministro Ernesto Araújo não se utilizou, né, da possibilidade de pedir um habeas corpus para deixar de responder questões. Então, ele foi à CPI responder diretamente às questões que lhes foram perguntadas. A CPI ainda está acontecendo, né, do depoimento dele, mas já nas próprias perguntas do relator, senador Renan Calheiros, o ex-ministro Ernesto Araújo se complicou bastante e eu diria que colocou respostas que beiram a faltar com a verdade. É verdade. Eu quero mostrar um trechinho aí que ele diz que nunca fez nada que prejudicasse as relações Brasil-China. Vamos ver, Edu? Não houve nenhuma declaração que se possa qualificar como anti-chinesa. Portanto, enfim, não há nenhum impacto de algo que não existiu. Ô, Felipe, me chama a atenção que foi o tempo todo assim, né? Eu queria mostrar a resposta do senador Omar Aziz contrariando ele. Vamos ver, Edu? O senhor escreveu um artigo no Diário do Poder. Esse artigo que Vossa Excelência chama de comunavírus, e há pouco o senhor disse para o relator que não teve nenhuma declaração. Tem várias declarações, eu posso ler aqui o seu artigo. Vossa Excelência escreveu no seu Twitter, Vossa Excelência escreveu artigos sobre isso. E se Vossa Excelência acha que isso não é se dispor com um país em que nós temos uma relação comercial muito importante para a gente, então eu não entendo mais sobre como é que se faz relações internacionais. Felipe, a gente tem até um print aí do artigo, mas eu queria que você comentasse essa declaração do Ernesto Araújo e o artigo dele também. Então, Miriam, de fato, né, o que o Ernesto Araújo fez? Ele se baseou numa tecnicidade, né, o artigo é um artigo que ele publicou no blog Metapolítica, né, 17, em que ele analisa um autor, né, de esquerda, que é o Slavoj Zizek, e um texto que o Zizek, ele, na verdade, publicou sobre o coronavírus. Então, ele faz um comentário sobre esse texto do Zizek, mas claramente, nos comentários dele, ele faz ou deixa entender críticas bastante significativas. A China, né, que todo mundo sabe, é governada pelo Partido Comunista Chinês, apesar de a gente não poder falar do ponto de vista econômico que a China seja comunista, apesar de não ser
um governo democrático, isso é importante que se deixe aqui bem claro, e ao mesmo tempo que ele fala também sobre a China, comentando esse texto do Zizek, ele também faz comentários muito fortes com relação à OMS, com relação à Organização Mundial da Saúde. Então não há dúvida, né, que mesmo que ele tenha escapado dando essa desculpa de que ele está, na verdade, interpretando um texto de autor de esquerda que discute, né, a pandemia, a forma como ele faz referência à China e a forma como ele faz referência à OMS, não há dúvida que isso deve e é compreendido como críticas diretas a Pequim e à Organização Mundial da Saúde. Então é nisso que eu estou afirmando que ele beira praticamente a faltar com a verdade. Se você me permitir, Miriam, ler um trecho aqui do texto em que ele faz referência especificamente à Organização Mundial da Saúde, né? Em que ele diz, por exemplo, que não escapa a Zizek o valor que tem a OMS neste momento para a causa da desnacionalização, um dos pressupostos do comunismo. Transferir poderes nacionais à OMS é apenas o primeiro passo na construção da solidariedade comunista planetária. E ele faz comentários semelhantes também com relação à China em outros momentos do texto. Então, o que me pareceu é que o ex-ministro Ernesto Araújo, ele, na verdade, foi muito inseguro, muito contido e deu declarações, como no caso desse texto, que beiraram faltar com a verdade. Pois é, e ele também disse que não fez nenhum tipo de ação a favor da cloroquina. E também foi confrontado com os próprios tweets, a gente separou alguns aqui dele. Vamos mostrar, Edu, em que ele fala do aprofundamento, cadê? Olha, cooperação Brasil no combate continua avançando. Chegaram hoje 2 milhões de doses. A gente acha que é vacina, mas não, é hidroxicloroquina doada pelos Estados Unidos. Quer dizer, ele se mexeu muito. E esse outro aqui, falamos do aprofundamento da nossa parceria estratégica, especialmente e tal. E aí ele se movimentou com a Índia para, de novo, conseguir hidroxicloroquina. Ô, Felipe, a gente já sabia disso tudo, mas dá uma certa alegria de ver o quão as pessoas ficam titubeantes diante da própria realidade, né? Foi ele que construiu toda essa narrativa, né, Felipe? Exatamente, Miriam. Na verdade, ele, junto com o atual governo federal, né, com uma estratégia claramente, né, que está ficando, digamos, um pouco mais sólida ao longo do tempo, de menosprezar a ciência e, ao mesmo tempo, apostar, né, quase que numa possível imunidade de rebanho e dando às pessoas a perspectiva de que, tomando esses tipos de medicação, elas poderiam viver as suas vidas normalmente. Então, nesse sentido, o ex-ministro Ernesto Araújo, ele atuava, né, de uma maneira bastante coordenada com a atuação que o governo Bolsonaro vem dando com relação à pandemia. E a gente tem documentação farta do Ministério das Relações Exteriores, né, aconselhando e demandando embaixadores em outras partes do mundo, especificamente no caso da Índia, para a compra desse medicamento. O que ele fez? Ao invés de assumir o que de fato aconteceu, ele argumentou que naquele contexto em que havia esses esforços para a compra de cloroquina, não havia um conhecimento ainda sobre eficácia ou não do medicamento, né? Ele foi confrontado pelo presidente Omar Aziz, que disse que não, que a OMS já tinha declarado, né, que o medicamento era ineficaz, mas ele manteve essa narrativa de que não havia comprovação e que, portanto, né, o Itamaraty seguiu as determinações do Ministério da Saúde. E sobre a falta de insumos, a gente tem aí um trechinho do Omar Aziz falando como que ele abordou o embaixador chinês. Vamos ver? O senhor não conversou com o embaixador chinês aqui sobre isso? Não conversei com o embaixador chinês sobre isso. Aqui do lado, o senhor não teve... Sim. Podia ter conversado com ele e pedido ajuda a ele, não fez isso. O senhor preferiu mandar uma carta que demoraria alguns dias e a gente, necessitando do IFA, né? Ela atravessar a rua, o senhor conversaria ou ele atravessaria a rua e conversaria com Vossa Excelência para tratar de um assunto tão importante. Perfeito. Pois é, sabe por que o senhor não conversou com ele? Por causa das declarações que o senhor deu. Por isso, aí vem a vaidade, aí vem uma série de coisas que atrapalhou muito o ministro. Felipe, o que a gente vê é que ele está um pouco abandonado, né? O Josias de Souza escreveu que até os senadores governistas torcem o nariz para o Ernesto Araújo. Você concorda?
De fato, no depoimento que ele fez ao Senado antes, né, de sair do ministério, ele foi abandonado pelos governistas, né? Agora, no momento que a gente está falando, a gente percebe alguns, né, senadores governistas até fazendo um discurso de ataque à CPI, que eu não diria que é em defesa ao ex-ministro Ernesto Araújo, mas é basicamente para desqualificar os trabalhos da CPI. Então, nesse sentido, ele está numa situação um pouquinho menos pior, né, pelo menos em comparação ao bombardeio que ele sofreu no Senado antes de sair do Ministério das Relações Exteriores. Agora, esse embate entre o Aziz e o Ernesto Araújo com relação à IFA, né, o fato da China ter bloqueado, né, o envio da IFA lá no começo do ano, por causa de declarações e problemas com o governo federal brasileiro que são reiteradas, né, a maneira como ele colocou que ele entrou em contato com o ministro das Relações Exteriores, quando, na verdade, o ideal seria ele ter um contato imediato com o embaixador da China aqui no Brasil. Só que o problema é que ele, em defesa do filho do presidente da República, Eduardo Bolsonaro, que entrou em briga com esse embaixador no Twitter, o Ministério das Relações Exteriores oficialmente pediu a saída desse embaixador e foi ignorado pela China. Então isso, evidentemente, impede relações minimamente cordiais entre o ex-ministro e o embaixador chinês. Então, esse é um detalhe muito importante, também como confrontado pelo atual problema que a gente vive, da IFA estar presa na China e de a gente não ter condições de comprar vacinas, ele também se calou e disse que as decisões eram tomadas pelo Ministério da Saúde e que o Itamaraty simplesmente as seguia. É isso aí, Felipe. A gente vai seguir acompanhando a CPI, mas muito obrigada pelos seus comentários. Obrigado, Miriam, sempre à disposição.